noite, boa noite. Testando o áudio aqui. Olá, boa noite, Mara, Pinheiro, Tami. Sejam bem-vindas todos. Josiane, boa noite, boa noite. Como é que tá o áudio e a imagem aí, pessoal? Tudo bem? Tudo ok? Por favor, façam um joinha aí se estiver tudo certo. Pronto, já recebi mensagem aqui, áudio ok. Imagem também deve estar ok, né? Não tá tendo nenhum tremor aí, então vamos começar. Muito bem. Bom, eu sou Vitor França, mais uma vez boa noite. Vou chamar hoje aqui uma grande amiga minha, a doutora Karine Honda. Ela é oftalmopediatra, uma grande amiga. A gente vai ter o prazer e a honra aqui de aprender bastante com ela sobre teste do olhinho, algumas aparecer esse tipo de situação. Então, hoje eu creio que seja uma live de extrema importância, especialmente para quem tem... Ó, ela aí, Kari, boa noite, Kari. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, doutora Karine Honda, pessoal. Ela é oftalmopediatra, como eu estava falando, mas eu vou poupar um pouquinho as palavras, vou deixar ela mesma fazer a apresentação, tá, Kari? Fala um pouquinho sobre você aí. Me especializei em oftalmopediatria, nas clínicas, lá também, junto com o Vitor. E gosto muito desse meio de atender criança, de atender esse público infantil, mas como eu falo para os meus pacientes, eu atendo criança de 0 a 100 anos. Não tem restrição de idade. A faixa etária que eu gosto de atender são as crianças mesmo. Sim, sim. Pois então, hoje nós vamos falar, né, cara, como a gente tinha combinado, do teste do olhinho, né, e a importância para todos nós, né? Todos nós nascemos, né? Então todos nós somos bebês. E, infelizmente, alguns têm algumas doenças que já nascem, né, com a gente, né? Por isso é importante, é a primeira, na verdade, importância do teste do olhinho. E o teste do olhinho, nós da área, nós oftalmologistas, a gente sabe que o quanto antes, melhor, né? Uma parte da população, infelizmente, não tem essa informação, então já é uma coisa que a gente vai falar a partir desse momento. O teste do olhinho, pessoal, é um exame que tem que ser feito, se possível, ainda na maternidade, né? E se não for possível, por qualquer motivo, não tem um oftalmologista na unidade ou eventualmente não pode ser feito naquele momento, assim que o paciente estiver alta, puder ser avaliado. Geralmente a gente recomenda até os 30 dias, né, cara, o primeiro exame. Né? E aí os pediatras e até 30 dias. Primeiro exame. Perfeito, perfeito. E aí, Kari, você como subespecialista em pediatria, né, oftalmopediatria, explica um pouquinho pra gente mais como é que a gente faz. É um teste que é importante falar, é indolor, né, para criança. Eu brinco que às vezes dói mais nas mães, nos pais, porque a gente tem que pingar uma gotinha, né? Sofrem mais do que o próprio paciente, o bebezinho, né? E aí, cara, explica um pouquinho pra gente, por favor. Pronto. Eu gosto sempre de explicar, antes da importância do teste do olhinho, como é formado esse visão. Perfeito, boa. É surpreendente às vezes para os pais, quando eu digo assim, mas o seu filho, né, enxerga você, né, vê um vulto, uma sombra de você, mas ela fixa para mim, ela olha para mim, né, quando eu viro pro lado, ela sorri. E a visão da gente é formada até depois que a gente nasce, até os 4, 5 anos, ainda está em formação. Quando a criança nasce, ela vê mais contraste de preto, branco e alguns tons de cinza, e vê vultos, né? Vê mais, a visão dela é maior, mais a 30 centímetros. Então, se você chegar próximo, ela vai ver sua feição, ela vai identificar os traços, não que ela vai identificar todo o seu rosto, como a gente enxerga agora. Perfeito. A partir de 2 meses, de 3 meses, ela começa a ver mais definição de formas. E a partir de 3 meses, começa a ver algumas cores primárias. E 6 meses, já começa a ver muito próximo do que o adulto enxerga. E a partir daí, toda essa atividade neuronal, né, do estímulo luminoso, virar um estímulo neuronal que vai estimular o cérebro a desenvolver a visão, que a gente é com o cérebro, na verdade, né? Uhum. É desenvolvida muito rapidamente nesses primeiros 2 anos e praticamente finalizada até lá os seus 4, 6 anos de idade. Então, esse primeira
infância, né, os primeiros exames, são cruciais para que a gente identificar se houver alguma opacidade, alguma coisa que não deixe a luz, né? Não deixe a imagem chegar na retina, que vai estimular, né, esse nervo da visão, vai perder esse tempo, né, de essa ligação e de formar essa visão. Então, se você tiver alguma coisa que impeça a sua visão, né, impeça a luz de entrar, e não for tratada dentro desse período, a chance de ter algum prejuízo visual lá na frente, irreversível, é grande, né? Então, por isso a importância. Assim, e outra coisa, a criança não vai dizer, não estou enxergando, está embaçado, vai dizer que o olho está coçando. A criança não consegue dizer, né? Então, se você deixar levar a criança só quando tiver maior, quando ela informar, vai perder o time de fazer um tratamento de alguma coisa que possa ser necessário. E aí depois a gente desenvolve mais a parte da pode encontrar. Exato, fazer spoilerzinho, né? Aos 30 dias, depois a gente fazer um novo exame aos 6 meses, e a cada 6 meses até 2 anos de idade. A partir daí, se estiver tudo ok, a gente pode passar para uma vez ao ano. Perfeito, perfeito. Entrando nessa linha aí, o cara explicou muito bem, né, que uma das coisas que a gente se preocupa bastante, porque é irreversível, né, é importante a gente frisar isso o tempo todo. Uma vez que ocorre digamos assim, ocorre uma forma de atrapalhar a luz de chegar à retina, não ocorre desenvolvimento. Se não ocorre desenvolvimento, lá na frente, essa visão não volta mais a ser como poderia ter sido, né? O que é que eu quero dizer com isso? Se a criança tem uma visão baixa e essa causa de baixa de visão não é diagnosticada o quanto antes, o que pode acontecer é aquele olho ficar, entre aspas, preguiçoso, né? Por exemplo. Isso a gente está falando de uma coisa que preocupa bastante, especialmente do ponto de vista funcional, né? Isso atrapalha na vida social, atrapalha na locomoção, isso atrapalha em subir em alguma determinada altura, isso atrapalha no emprego, e isso atrapalha também do ponto de vista geral do paciente, né? Então, quando a gente tem um problema que é irreversível, que a gente poderia ter tornado a resolução desse problema lá na primeira infância ainda, a gente teria isso de uma forma que a pessoa se desenvolveria normalmente, né? Bom, exato. Então, entrando nessa linha, a gente vai falar um pouquinho de catarata congênita, né? A catarata congênita, ela é aquela que ocorre no nascimento. A criança já nasce com a catarata. E existem vários tipos de subtipos, né, de catarata congênita, mas a gente não vai entrar muito nesse detalhe. E uma classificação até um pouco mais teórica para a gente, médico, né? Não é tanto para os pais interessa saber se tem ou se não tem catarata, né? Para a gente subdivide se essa catarata é congênita ou se ela ocorre, uma catarata juvenil ou do desenvolvimento, né? Que ocorre acima dos 3 meses de idade, né? De qualquer maneira, é uma das principais causas de cegueira reversível na criança, né? No adulto também, mas assim, na criança, que é o tema de hoje aqui, a gente vai se preocupar bastante com isso. E, em geral, a abordagem, em algumas vezes, a gente não precisa fazer um tratamento cirúrgico, né, cara? Em outras vezes, a gente tem que fazer o tratamento o quanto antes, né? Quer comentar alguma coisa mais, cara? Pode me interromper em qualquer momento, tá? A catarata, né, congênita, ela pode ter origem hereditária, pode ser por alguma infecção que teve na gestação, alguma medicação que fez uso, né? E até esporádico mesmo, não tem nenhuma causa diagnosticada, conhecida. Sim. E como Inclusive, apenas 10% em média tem um diagnóstico confirmado, né? Os outros 90% a gente não sabe o que apareceu a catarata, né? Exato. E como o Vitor falou, a catarata pode ser, a gente chama total, né? Realmente bloquear totalmente a visão. E aí é um caso que merece uma urgência de tratamento cirúrgico, né? Para poder permitir a imagem, a luz entrar no olho da criança. Se ela for parcial, dependendo do tamanho, alguns critérios que a gente avalia, a gente pode acompanhar, usar algum colírio para dilatar a pupila, para aumentar o campo de visão, e medindo a quantidade visual a cada acompanhamento e ver se há necessidade de alguma intervenção ou algum outro tratamento. Mas é muito importante essa avaliação, o tratamento da catarata. Tem alguns casos que são dos dois olhos, né, bilateral ou unilateral, e cada tipo tem o seu tratamento específico e merece um atendimento rápido. Quando a gente fala rápido, se a criança é diagnosticada no exame do teste do olhinho com 30 dias, com 8 semanas,
já pode ser necessário fazer a cirurgia. Então, por isso que a gente fala assim, vou esperar 6 meses para fazer o exame. 6 meses, ela já perdeu 6 meses de enxergar, Exato. né? Exatamente. Então, se for um olho, esse olho já não vai desenvolver a visão igual ao outro olho que era bom. Ou se for nos 2 olhos, 2 olhos vão desenvolver a visão ruim, né? Então, merece intervenção rápida, por isso que é importante fazer a avaliação precoce. Logo na... E a gente fala que nós somos da parte da oftalmologia, né? Mas a gente sempre fala para os pacientes que isso deve ser um acompanhamento que tem que começar ainda na gestação, né? Através da imunização para rubéola, por exemplo, né? Que é uma das causas de catarata congênita, através de um pré-natal bem feito, né? Para afastar outras situações que a gente já espere alguma alteração no pós-parto, né? Da criança. Então, realmente, esse acompanhamento na gestação, não pelo oftalmologista, mas um acompanhamento global, né? Da gestante. E depois, assim que nasce, o acompanhamento do oftalmologista é fundamental, né? A gente não tem outra alternativa se não for passar por isso, se a gente quiser ter o máximo possível de sucesso nesses tratamentos e nesse desenvolvimento da visão das crianças, né? Eu ia comentar da cirurgia, você já comentou, né? A partir das 8 semanas a gente já indica esse procedimento, né? Às vezes é um pouco chato para os pais, assim, mas tão pequenininho já vai fazer uma cirurgia, né? Mas a gente está precisando o tempo todo, né? A gente está precisando o tempo todo. O problema que a gente chama tecnicamente de ambliopia, que é isso que a gente está falando de não ocorrer um desenvolvimento da visão, ele é definitivo. Então, a terceira ou quarta vez que a gente já fala isso, justamente para ressaltar a importância, né? Exato. Muito bem. Agora vou entrar numa área, né, que eu não domino, eu não faço, eu não pratico no meu dia a dia, mas que Kari é top nisso daí. Glaucoma congênito, Kari. Pronto. Glaucoma congênito pode já aparecer no nascimento alguma alteração de blefaroespasmo, né? Do olho piscar, o olho lacrimejar, o olho, alteração, a córnea meio azulada, né? Mas isso pode ser um pouco até progressivo, pode ser piorando ao longo dos meses. E também merece uma avaliação da pressão ocular, como é muito pequeno, geralmente é no centro cirúrgico, sob sedação, e, a depender do caso, colírio ou cirurgia também. E como isso, a aumento da pressão ocular afeta o nervo óptico, né? E isso é uma coisa muito precoce, então, mais uma vez, é importante tratar logo para que isso não veja prejudicar o desenvolvimento da visão da criança, e que a gente chama de ambliopia, né? Tem uma perda visual que é irreversível, né? Então, quanto antes a gente intervir nesses casos, é melhor. Se tiver história na família, tem mais chances de ter glaucoma, mas assim, de qualquer forma, é importante avaliar todas as crianças ao nascimento. Perfeito. Só um parêntese, pessoal. Quem quiser mandar qualquer pergunta, pode escrever aí, a gente vai anotar todas e mais no finalzinho a gente vai concentrar e responder, porque às vezes são dúvidas semelhantes, para a gente não parar o tempo todo, tá? Bom, com relação ao glaucoma congênito, Kari falou uma coisa assim que eu sempre falo para os pais, né, no consultório. Nem sempre o glaucoma congênito já está manifestado no momento que a gente avalia no início, né? Logo muito cedinho. Então é importante essa sequência, a gente precisa o tempo todo avaliar. Então tem uma situação específica que a gente se preocupa ainda mais, que é quando o paciente nasce antes do tempo, né? Nasce de forma prematura, né? Além de lesões específicas disso na própria retina, o próprio desenvolvimento do olho, ele tem modificações, a gente pode esperar algumas situações mais complexas, né, cara? Exato. Na parte da prematuridade, né? Na parte da prematuridade, a retina, ela normalmente já nasce, não totalmente já formada. E quando o bebê nasce prematuro, essa condição ainda é mais grave ainda. E aí a alteração dos vasos na retina, né? Começam a nascer vasos anormais, né? Do que deveria ter ali. E isso pode levar a miopia, a descolamento de retina e algumas vezes ao desenvolvimento da visão. Então, por isso é importante investigar, se diagnosticar, é possível fazer laser para evitar essa progressão desses vasos anormais na retina e aumento do desenvolvimento da acuidade visual, que a gente pode intervir com óculos, oclusão e algum tratamento com estimulação visual precoce, se necessário.
Vou aproveitar esse gancho aí, cara, não estava programado, mas falando nesses tipos de tratamento que a gente pode começar a fazer, como é que você indica a oclusão, né, o tampão? Como é que você indica outras formas de tratamento que às vezes assustam um pouco os pais também? Ou como é que você, pelo menos, consegue... Essa questão do tampão, inclusive, é interessante, porque vira e mexe o paciente fala, mas ela não deixa usar, a criança não deixa usar, fica com vergonha de ir para a escola. Aproveitando só um ganchinho para a gente explorar um pouco isso. A oclusão, geralmente a gente usa no casos em que há uma ambliopia, né? Quando a visão de um olho é menor do que um outro, por algum motivo de desenvolvimento, de alguma doença, ou, né, como a gente falou, catarata, glaucoma, alguma outra doença de grau, até algum grau diferente de um olho do outro. A questão de usar o tampão da oclusão é uma negociação, né? Às vezes também os pais sofrem também muito mais do que a criança, né? Quando é pequenininho, né, a gente consegue usar sem muita restrição. A criança, uma vez, não entende, né? Eu falo para as mães, às vezes, filho pequeno, bota nele dormindo, que quando ele acordar, ele já vai acordar naquela situação já e não vai se assustar com o tampão no olho, né? Quando Sim. É maiorzinho, que a gente tem que negociar mais, fazer alguma troca, né? E aí a quantidade de horas que a gente estipula vai muito de quanto está do paciente, da idade, de quando começou essa baixa de visão. Então isso tudo é mais personalizado, depende de cada situação, de cada quadro de visão do paciente. Perfeito. Mas então, trabalho de formiguinha, trabalho de formiguinha, todo dia. É insistência. Eu já tive pacientes que eu precisei tratar assim, conclusão, e eles realmente odiavam, não deixavam de forma alguma. A mãe vai falar, ele não deixa, ele tira, eu boto meia hora depois, eu vou olhar, já tá fora, já sei lá, tirou e largou de mão. E eu já tive crianças que adoraram, né? Tem uns que tem uns desenhinhos, tem uns que são da cor da pele, né? Da tonalidade da pele da pessoa, tem uns que tem uns desenhinhos. Então, como você falou, é uma negociação, como quase tudo na infância, né? A gente vai negociando tudo. No último recurso, quando a criança não consegue usar tampão, o pai não consegue convencer a criança e realmente for necessário fazer a penalização desse olho através de alteração do grau, ou Sim. com um colírio também, tá? Mas não é a primeira opção. A primeira opção e melhor opção realmente é a oclusão. Eu não deixo de luz entrar nesse olho que a gente precisa tratar, que geralmente estampa o olho bom, né? Que chama, né? O olho com melhor visão de tampa, o olho preguiçoso. O olho que tá com melhor visão. Isso é interessante falar, porque é uma questão muito comum dos pais também, né? Mas doutora, ele enxerga bem pelo olho esquerdo. Como é que eu vou botar o olho esquerdo que ele enxerga bem para ocluir, para fechar, né? Aí é justamente isso que a gente quer, exatamente desenvolver o olho que ele não está enxergando bem, né? Então isso é interessante a gente explicar também, pessoal, né? Outra coisa com relação ao teste do olhinho, falar rapidamente sobre a técnica, né? A gente se mantém a uma distância, né, da criança e a gente usa um aparelhinho que a gente coloca no olho e projeta uma luz lá na criança, né? Aí, cara, e aí, ó, pronto. O oftalmoscópio, o famoso oftalmoscópio, né? Cara, é top aí, ó. O meu tá descarregado, eu ia botar para carregar, terminei me passando e não coloquei, mas cara, é top. Então, a gente usa esse aparelhinho e exatamente a gente projeta essa luz nos olhos da criança, né? A gente olha um olho, olha o outro, olha os dois simultaneamente, a gente faz uma avaliação comparativa, né? E, diferente do que muita gente pensa, o reflexo normal é vermelho, né? Tem gente que acha que o reflexo vermelho é anormal. Eu já ouvi perguntas assim, doutor, esse reflexo vermelho que a gente escuta falar é sangue dentro do olho? Eu já ouvi essa pergunta. Não, isso aí é o reflexo que a gente espera. O reflexo da nossa retina é nessa tonalidade, né? E é comum, às vezes, o paciente procurar atendimento porque tirou uma foto com flash e um olho está branco, o outro está vermelho. Aí tirou outra foto, a mesma coisa, um olho branco, outro vermelho. Alguma coisa pode estar errada, né? E aí vai, né? Mas nem todo pai, nem toda mãe consegue discernir isso, né? Isso da foto serve de sinal de alerta, né? Para levar, para poder fazer uma avaliação, mas não quer dizer que tem alguma alteração desse olho que não ficou vermelho. Às vezes é a posição, às vezes porque o flash bateu nervoso, porque a questão do vermelho é porque ele bate na retina, onde tem os vasos sanguíneos tem o sangue vermelho e por isso a gente vê o vermelho. Mas é bom investigar. Não quer dizer que tem problema.
a gente vai investigar. Exato, isso é importante também, porque não é nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem todo reflexo que fica branco na foto é alteração, nem todo reflexo que está branco também é normal, né, pela posição. Então a gente tem sempre, é repetitivo, mas é o clássico, a gente precisa levar nossos filhos, as crianças, né, todo mundo, na verdade, tem que ir com frequência ao oftalmologista, mesmo que não sinta nada, né, esse é a primeira importância. E partindo agora, Kari, para um problema que, assim, me sensibiliza muito, eu tenho certeza que a você também, todos nós que trabalhamos lá nas clínicas, né, de onde a gente veio, graças a Deus a gente teve uma referência muito boa, é o setor de referência, que é o retinoblastoma, né? É um câncer de olho que, infelizmente, acomete as crianças, né, até os 4 ou 5 anos de idade. E, em alguns casos, esse retinoblastoma pode estar ainda no primeiro ano de vida, né? E, como característica, é uma doença que, graças a Deus, ela é rara, mas, em compensação, é o tumor que faz a gente retirar o olho da criança mais frequente, né? E do total dos cânceres da criança, de todo o corpo, né, da criança, corresponde a 3%. Pode parecer um número baixo, mas para a gente que veio de um serviço de referência nessa parte de retinoblastoma, a gente vê que são quadros que, às vezes, são bastante dramáticos, né? Às vezes o paciente não tem acesso a um serviço com urgência, com rapidez, demora às vezes anos para ir, né? Então é uma situação que a gente tem que também alertar os pacientes, os pais, a todo mundo, né? O que é o retinoblastoma, né? O retinoblastoma é um câncer, como eu estava falando, né? Uma mutação que ocorre nas células da retina, e esse retinoblastoma ele vai ali crescendo na parte do fundo do olho, então demora para chamar a atenção, né? Uma das coisas que a gente avalia exatamente no teste do olhinho, quando o reflexo fica branco. Um monte de coisa pode acontecer com o reflexo ficar branco. Catarata, a gente já falou, é uma delas. O retinoblastoma é outra. Existem outras doenças. Eu vou dar um exemplo para diagnóstico diferencial com retinoblastoma, que é a famosa doença de Coates, né, para a gente, para a oftalmologia. Então, é uma situação que realmente é dramática, a gente precisa investigar. Como é que a gente faz isso, né? A gente faz exatamente com consulta precoce, partindo como teste de triagem, o teste do olhinho, né? E é um câncer que pode ter também a origem hereditária ou pode ter prática, né? Em torno de 40% dos casos são hereditários e 60% são esporádicos, né, ou não hereditários, né? E geralmente os hereditários, eles acometem os dois olhos, uma situação ainda mais dramática. E tem o risco de ter câncer em outros locais, ou seja, esse câncer dissemina para outras partes do corpo. E além dessa disseminação, os irmãos também têm mais risco. E daí é importante, se alguém é diagnosticado com retinoblastoma, tem que levar o irmão para ver também se tiver risco, né? Quer falar alguma coisa, Kari? Pode falar. Você fica quietinha assim, pode falar, me interromper a qualquer momento. O retinoblastoma é uma doença que é pouco comum, pouco prevalente, mas é muito grave. Sim. E realmente assim. Então, nessa condição, eu sempre, além do teste do reflexo vermelho, eu faço uma ciência de retina, de rotina para todas as crianças, porque o reflexo vermelho é um teste de triagem, né? E o mapeamento, né? Eu vejo todo o fundo do olho e posso ver alguma alteração, por exemplo, mesmo que pequeno, para poder ter um diagnóstico mais precoce, né? E realmente é coisas assim, bem tristes que a gente já viu, né? Lá na residência, assim, na minha conduta pessoal, ainda não encontrei nenhum, isso é graças a Deus, né? Mas sempre fico atenta para uma condição dessa aparecer, intervir o mais breve possível. Perfeito, perfeito. Só lembrando ao pessoal que está assistindo a gente aqui, que está nos prestigiando, podem fazer perguntas a qualquer momento, tá, pessoal? A gente está anotando todas, a gente vai deixar nos 10 últimos minutos, a gente vai deixar espaço para responder as dúvidas de vocês, tá bom? Perfeito. Bom, e aí o retinoblastoma, né? A gente já abordou essas questões assim mais de origem genética e tudo mais, porém, com relação ao tratamento, ele é extremamente variável, né? A gente tem uma série de formas de tratar. Isso vai depender do estágio da doença, isso vai depender de que ponto a criança chega, né, para o oftalmologista. Depende também de uma equipe multidisciplinar. Esses pacientes não são acompanhados somente pelo oftalmologista, a gente encaminha também com o oncologista, né, para que faça os esquemas, né, de quimioterapia, radioterapia, quando é indicado, né.
E a situação um pouco mais complicada, que ninguém gosta de operar, mas esse tipo de coisa, mas é necessário, né, quando indicado, é a retirada do globo ocular. Então a gente está falando de uma situação que potencialmente é grave, pode deixar sequela de mutilação, né, de ter que perder um olho ou eventualmente os 2 olhos, né, e em situações ainda mais, essa criança pode inclusive vir a óbito, né, pode morrer. Então é importante a gente falar dessas coisas, porque às vezes é um teste simples, né, indolor, é um teste de triagem, né, a gente precisa deixar claro que o teste do olhinho, ele não é definitivo, ele chama a atenção da gente para uma alteração e aí a gente vai continuar investigando, né. Uma das coisas que é interessante falar também é que, além do reflexo branco, né, uma das coisas, aí não tem relação com o teste do olhinho, mas uma das coisas que a gente até já pincelou, é a questão do estrabismo, né? O desvio do olho, né? Então, às vezes, a criança chega para a gente... eu tive uma paciente de 2 anos de idade que ela chegou, a queixa da mãe, ela não tinha desvio e apareceu o desvio. Quando a gente foi ver, né, terminou sendo diagnóstico, graças a Deus, não foi de retinoblastoma, foi outra doença, que, apesar de sequelas, também era menos grave do que o retinoblastoma. Então, é triste falar sempre nessa situação, mas é uma situação menos grave. Então, por um lado, a gente fica até feliz. Mas, assim, a situação complexa a gente tem que sempre investigar, né, cara? Quer acrescentar alguma coisa? A questão no paciente desse aí que viu, provavelmente porque já esse olho não desenvolveu visão. Então, ela já passou muito tempo com esse problema, né, sem ser diagnosticado, que lá na frente evoluiu com o desvio, que é o estrabismo, né? Então, se ela tivesse sido tratada antes, né, avaliada antes, talvez já não tivesse desenvolvido estrabismo depois desse problema na retina. Sim, em muitos casos, com estrabismo, a gente faz um mapeamento da retina numa avaliação de rotina, justamente que muitas vezes alguma estação no fundo do olho é que está prejudicando o desenvolvimento da visão e, por consequência, é que fez o desvio ocular. Perfeito. Outra curiosidade interessante sobre o teste do olhinho ainda é que a questão que a gente falou, né, das gotinhas que a gente pinga, que arde, que é chato, né? A gente tem uma primeira fase do exame que a gente faz sem dilatação. A gente olha o reflexo vermelho também, sem dilatação, mas a gente também olha o reflexo fotomotor. Que a nossa pupila, né, ela é regulada pela entrada de luz, né? Então, pessoal, quando a gente coloca essa luz, o objetivo que a gente quer, sem a dilatação, sem a medicação para dilatar a pupila, o que a gente quer é que essa pupila reaja à luz, como é esperado, nós todos, é assim, é um reflexo primário, né? A gente tem isso desde cedo, desde sempre, na verdade. Igual nos 2 olhos. Isso, exatamente, tem que ser simétrico, né? Então, a gente avalia essa questão do reflexo sem a dilatação e depois a gente dilata. Por que a gente dilata? Uma coisa a Karen já falou, a gente faz um mapeamento sempre que possível. Quando a criança não permite de forma alguma, ou a gente não consegue tecnicamente, a gente pode, em casos mais selecionados, até levar para fazer uma sedação, né, e fazer com a criança sedada, porque aí a gente consegue manipular melhor o olho, né? A criança, a gente também já comentou com isso, ela não vai falar, olhe para cima, a criança vai olhar, olhe para baixo, ela vai olhar, né? É diferente do adulto, da criança mais velha, né? É impraticável a gente fazer isso no bebecinho, né? Mas, de qualquer maneira, por que a gente dilata? Ainda falando da situação rara do retinoblastoma, se a gente pegar a cada 10 crianças, se a gente fizer somente o teste do olhinho sem a dilatação, a gente termina deixando de diagnosticar, nos casos de retinoblastoma, a gente deixa de diagnosticar em torno de 7. Né? Então, assim, a cada 10 que a gente olha sem dilatar, a gente poderia não identificar 7 pacientes, né? Então é muita coisa. Então, por isso, pais, que a gente faz essa, entre aspas, maldade de dilatar, né, a criança. A gente precisa ver. E fora isso, a gente avalia outras coisas também, né? Estou dando exemplo do retinoblastoma, mas não é somente porque é uma situação mais rara. Fazer o mapeamento da retina, né? E também para fazer a avaliação da refração, ver se a criança ou o bebê tem algum grauzinho naquele olho. Mas meu filho vai usar óculos, bebê? Pode ser que precise, né? Tem que andar com um grauzinho. Como a gente falou no caso da retina, a partir da prematuridade, tem mais chance de desenvolver miopia. Então aí pode ser que precise usar óculos. Alguma criança com alguma síndrome, né? Como a gente fala, a síndrome de Down. Tem mais algumas alterações, inclusive alteração de grau, como miopia ou ceratocone. Então, todas essas. A criança não precisa me dizer quanto está enxergando, né? Que seria a avaliação subjetiva, né? Do que ela acha que está enxergando.
a gente consegue fazer uma avaliação objetiva, né, com retinoscópio e uma régua para poder ver se tem algum grauzinho no olho da criança. Ela não precisa nem informar pra gente já vai saber qual é o grau dela. Exato. Pois é, então é isso, assim, as pessoas sabendo dessas informações, cara, mais uma vez, muito obrigado desde já, né? Não estamos acabando não, mas é só para te agradecer mais uma vez, porque esse conteúdo aí é fenomenal. Obrigado mesmo pela sua disponibilidade, né? Que mais? Quer falar mais alguma coisa, cara, então, enquanto eu procuro aqui? Não sei. Posso falar do meu atendimento em casa, como é que começou? Perfeito, boa, pode sim, a gente vai explorar um pouco mais isso também. Fala aí. Pronto. Começou quando eu fiquei grávida, né? E aí minha filha nasceu e nessa hora que a gente é mãe, a gente é só mãe, né? A gente não é oftalmologista, né? E eu queria que outra colega... Não, eu vi no fundo do olho dela, né? Fiz o teste do olhinho, mas eu queria que outra colega visse também, pra gente ficar mais segura. Sim. Porque minha amiga Eneida que viu. Ave Maria, fantástico. E minha filha, quando ela fez um mês, né? Perto de 20, 30 dias, foi logo depois do carnaval. Muitas pacientes já conhecem essa história que eu conto, já conto direto essa história. E foi no carnaval de 2018 que teve um surto de conjuntivite muito grande na cidade. E eu fiquei desesperada para sair com minha filha de casa, né? Para ir na clínica, né? Enfrentar uma recepção cheia de gente, esperar dilatar para poder examinar. Conversei com minha amiga, com a Eneida, fui cedinho na clínica dela. Aí quando eu saí, terminou o exame, né? Dilatou para dilatar o exame, a clínica já estava cheia, né? Então a parte da mãe ficou desesperada, né? Porque menos de um mês, sem nenhuma vacina, né? A imunidade ainda não estava formada. E saí super preocupada de lá, né? E aí eu lembrei que eu recebi em casa, né, muitas enfermeiras para orientar a amamentação, para furar a orelhinha, e consulta com o pediatra em casa. Aí eu falei, não, acho que dá para fazer o atendimento do teste do olhinho em casa também. Vou ajudar essas outras mães também. Não precisar sair de casa. Sim, e foi exato. Assim. E isso é interessante, cara, essa história, porque, claro, é um paralelo, é uma situação bem diferente na época que a sua filhinha nasceu, para hoje o que a gente está vivendo, mas é uma situação, talvez, né, para quem acabou de ter filho, quer levar e fica com receio, com alguma insegurança, né? Esse serviço que você faz é fenomenal, né? De ir até a casa da pessoa, fazer o exame com todo o cuidado, todo o carinho de sempre, né? Como se estivesse de fato no consultório, com toda a tecnologia. Então, assim, é uma tranquilidade para os pais, é uma segurança a mais para os pais, então é fenomenal. Esse seu serviço é fenomenal. Uma outra coisa importante, aproveitar aí, o Instagram de Kari é @olhinhoemcasa. Não é isso? Já é um Instagram bem didático, né? E aí quem tiver... Tudo, né? Como? Não entendi, cara, desculpe. Come tudo, que é o teste do olhinho e em casa. Sim, exatamente. Então, assim, une o útil ao agradável, né? Fantástico. Vamos aproveitar enquanto o pessoal manda perguntas a mais. Aí a gente já tem algumas anotadas, mas enquanto o pessoal manda mais perguntas, cara, se você quiser falar mais dos outros locais que você faz atendimento, como é que é feito o teste do olhinho em casa, se quiser fazer mais detalhes, pode ficar à vontade. Eu tenho, além do Instagram, tem um site, né? Que é oftalmopediatriasalvador.com, que lá tem as informações tanto para marcar a consulta para o exame domiciliar, como nos outros locais de atendimento que eu faço em Salvador e em Camaçari. Por enquanto só tenho esses. Perfeito. Aí lá então quem estiver aqui em Salvador, com a internet facilita muito, né? A gente consegue ter um contato mais próximo com as pessoas, levar essas informações também para as pessoas, é importante. E assim, desde já agradecer a todos pela presença. A gente vai abrir agora para as perguntas. Tem aí para a gente responder, cara, do pessoal. Deixa eu só me organizar aqui. E deixar um convite também, eu faço um site, eu tenho um site, fiz esse Instagram também, tem um canal no YouTube, que toda terça-feira eu publico uns vídeos, né, 8 horas da noite,
com dúvidas corriqueiras de consultório, né? O que a gente ouve quase todo dia, né? E aí tem vídeos bem interessantes, tem sobre miopia, tem astigmatismo, tem sobre catarata, que é minha paixão mesmo na oftalmologia. Muito bom. É bem legal. É legal porque os pacientes depois veem, né? Com imagem, com fotos, o que é que a gente está explicando, porque às vezes a gente explica e aí o pessoal sai aquela cara assim de quem entendeu, mas não entendeu, né? E quando vê a imagem, vê uma foto, facilita o entendimento, né? Muito bem, então vamos lá para as perguntas. Nívia essa é sua direto, Kari. A criança deve ir ao oftalmo com qual frequência? Pronto. Ao nascimento, né? E o que eu recomendo é a cada 6 meses, nos primeiros 2 anos. E depois, uma vez ao ano, é legal para acompanhar a visão da criança. Eu faço muito a comparativa, assim, quando a gente tinha TV de antena normal, né? A gente achava, quando a antena achava a imagem muito boa, né? Sim. E quando chegou a TV, a gente fala, nossa, dá pra ver a ruga, dá pra ver a espinha do ator, né? Uma imagem muito melhor. Então, a criança pode estar vendo na televisão parabólica e você não sabe, né? Ela não vai dizer. Ela nunca viu HD, então ela não vai saber que a visão que ela tem naquele momento é ruim, né? Então, só no exame oftalmológico que a gente vai conseguir identificar se tem alguma coisa que esteja prejudicando essa qualidade da visão que ela está enxergando. Entendeu? Perfeito. Outra pergunta aqui. Eliane Brito. Fiz exame de retinografia e diagnostiquei um aumento do nervo óptico. Nasci assim. Ela coloca aqui. Gostaria de saber se há probabilidade de problemas futuros. Bom, Eliane, a retinografia é um exame que a gente faz, né, para traduzir, é uma fotografia do fundo do olho, né? E nessa fotografia a gente pode ver uma série de problemas, né? A gente pode identificar, seja um exame para documentação, como pela sua descrição aqui, provavelmente é esse o caso. Se o médico que te acompanha falou que você tem um nervo aumentado de tamanho, isso não necessariamente é doença, você pode de fato ter nascido com esse nervo, a gente chama isso aumento de escavação fisiológico, ou isso pode ser de uma doença chamada glaucoma, né? A gente falou hoje aqui, a gente falou de glaucoma congênito, mas é uma situação que a gente tem que investigar mais a fundo, né? Para a gente poder dizer que a escavação está normal, a gente tem que ter outros parâmetros para a gente descartar a doença, o glaucoma, né? Mas com relação... E como você falou, né? A retinografia é uma fotografia, é daquele momento. Sim. Não quer dizer, não garantir que o seu nervo vai aumentar mais ou vai ficar daquela forma. Isso. Então, é o acompanhamento que vai dizer se aquilo ali é fisiológico ou se aquilo ali pode evoluir para alguma doença, como o glaucoma, como a gente comentou. Perfeito, é isso. É uma fotografia, um momento ali que a gente está vendo, e isso não é nenhum tipo de garantia futura, né? A gente documenta aquilo ali e vai seguindo ao longo do tempo, provavelmente repetindo esses exames, para ir documentando ao longo do tempo, fazendo exames de mapeamento, fazendo exames de fundoscopia, acompanhando mesmo ao longo do tempo. Então, assim, pode trazer problema futuro? Pode, é variável, pode, mas também não quer dizer que seja doença, né? Então, aí é realmente a coisa que demanda acompanhamento, tá? Se quiser complementar, cara, fica à vontade. Não, aí, usando o que você falou, eu falaria logo a propedêutica de glaucoma, né, para investigar. Curva. Sim. CT de papinho, né? Sim. Kari, antes da gente fazer mais uma pergunta técnica, falaram aqui onde tem Camaçari. Oi, peraí, que falhou, eu não ouvi. Pronto, vou repetir. Perguntaram, antes da gente partir para mais uma pergunta técnica que tem aqui, perguntaram onde é o local de atendimento seu lá em Camaçari. Camaçari é Clínica São Mateus. Pronto, perfeito. Aí, para quem perguntou, Clínica São Mateus, lá em Camaçari, doutora Karine Honda. A próxima pergunta, essa eu vou deixar logo contigo, tá, Kari? Que é específico. A criança, Nívia Suzarte perguntou, né, novamente. Nívia, muito obrigado, viu, pela sua participação, bastante efetiva. Minha imagem tá travando aí, pessoal? Tá sumindo, tá. E agora? Deixa eu ver aqui.
Alô, alô, me ouvem bem? Tá funcionando, agora Melhorou? melhorou. Melhorou? Pronto. Perfeito. Então vamos lá. Eu tinha parado no seguinte. Nívia Suzarte fez mais uma pergunta aqui. Obrigado, Nívia, pela sua participação aí. Bastante efetiva. Obrigado pelas duas perguntas que você já mandou aqui pra gente. Ela perguntou assim, cara, e essa é direto para você. A criança com microcefalia apresenta quais patologias nos olhinhos? Pronto. Microcefalia tem mais chance de ter glaucoma congênito, né? Pode ter mais chance de ter miopia. É bom investigar, né? Risco de descolamento de retina. E pela, né, alteração neurológica, né? Pode ter um risco maior de ambliopia, né? E aí a gente vai acompanhar, testar a qualidade visual, mesmo sem ter grau, a gente consegue prestar a visão com aquela carta de Teller. Então, não trouxe aqui a carta, mas tem carta de Teller, de Leia, que a gente pode tentar ver, tentar descobrir a qualidade visual da criança, e nesses casos intervir com óculos, com tampão. E microcefalia, como qualquer outra síndrome, o importante é o acompanhamento multidisciplinar, né? Eu sou só um grãozinho, né? Porque de areia, eu sou um grão de areia, porque tem a oftalmologista, tem o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, né? Assistente social, né? Todo mundo é importante, psicólogo, né? Todo mundo é importante para ajudar no desenvolvimento global, né? Psicológico, oftalmológico, né? Da criança, sim, motor, e aí ela vai se desenvolver bem. O desenvolvimento das habilidades, tanto físicas, motoras, né, como intelectuais também, né? Então, realmente é importante esse acompanhamento multidisciplinar. Tem uma outra pergunta aqui que é um pouco genérica. Tem derrame no olho? Não é muito o tema de hoje, mas sim, um termo mais genérico. Por que eu estou falando isso? Porque a gente pode falar do derrame que aparece logo o vídeo, a pessoa olha e fala, o que aconteceu? Teve um derrame no seu olho? Que é aquele sangramento por baixo da conjuntiva, né? Então é um derrame conjuntival, a gente fala assim. E tem também, entre aspas, um derrame que ocorre lá na parte posterior do olho, né? Que também, às vezes, as pessoas falam, tive um derrame no fundo do olho. Que também pode ser um sangramento, só que aí na área mais nobre, né? Porque é a área que é responsável pela formação da imagem. Então, se a gente tem um sangramento lá na retina, isso é mais grave do que o sangramento subconjuntival, que ocorre nessa parte branca dos olhos. Quando ocorre nessa parte branca dos olhos, tem que ir ao oftalmologista, porque isso pode representar uma situação de maior gravidade. Porém, a grande maioria das vezes vai resolver espontaneamente, tá? Vai resolver espontaneamente, a gente não vai ter tanto problema. Passa alguns dias, esse sangramento vai sendo reabsorvido e aí fica tranquilo. Quer complementar, Cari? Não, você resumiu bem, é isso mesmo. O interno, né, assusta mais, né, o paciente, né, porque vê o sangue na parte branquinha, sim, do olho. O que a pessoa vai referir, se tiver algum derrame, algum sangramento no fundo do olho, na retina, é que a visão vai baixar, né? Sim. Ele só vai dizer que está com derrame no fundo do olho depois que passa por algum oftalmologista que já referiu esse diagnóstico para ele, né? Sim, mas, de qualquer forma, a nos olhos é bom fazer uma avaliação com um oftalmologista. Perfeito, perfeito. Uma outra pergunta aqui. Como deve ser o acompanhamento oftalmológico de um bebê prematuro? Prematuro, logo ao nascimento, né? Com até 2 semanas. Depois, quando ele completa 7 semanas, vamos fazer uma avaliação. O bebê com da prematuridade, né? A depressão que ele apresente precisa de uma frequência maior. Pode ser avaliado a cada 2 meses, a cada 4 meses. Depende se vai precisar ser submetido a alguma intervenção, né? Algum laser, às vezes alguma injeção no olho, algum procedimento cirúrgico. E aí é isso aí que vai dizer a frequência do acompanhamento. Mas geralmente é muito mais próximo do que um paciente que nasceu a termo, que nasceu no tempo certo. Perfeito.
Se no tempo certo a gente precisa ir com uma certa frequência, quando a gente tem um bebezinho prematuro, isso aí dobra o cuidado, né? Tem que ser uma frequência, eu não vou dizer diária, que isso aí já é exagero grande, mas tem que ser uma frequência, assim, próxima. O paciente não pode vir hoje e voltar daqui a 5 meses, daqui a 6 meses, porque aí a gente está perdendo tempo, né? Um tempo precioso para desenvolver. Se ele apresenta alguma alteração e qual tipo de alteração ele apresenta na retina. Aí vai dizer mais a frequência que ele vai precisar ser avaliada. Perfeito. Mais uma pergunta. O pontinho preto mosca volante é grave? Tem tratamento? Bom, a mosca volante, ela, na grande maioria das vezes, não representa um risco grande. Tá? Por que é que eu estou falando maioria das vezes? Porque, às vezes, a queixa que o paciente apresenta para a gente é de uma mosca volante, a gente vai examinar, não encontra absolutamente nada. Né? Então, o que é que a gente fala para o paciente? Bom, nessa situação, a gente relaxa um pouco. É chato, fica lá aquela sombrinha, isso são projeções, né? Alterações que acontecem na geleia do olho, digamos assim, que é o vítreo, e que essas alterações fazem uma projeção de uma sombra lá na retina. A retina que é o que capta a luz e traduz em imagem. Então, se tem uma coisa fazendo sombra lá, a gente vê aquelas cobrinhas, aquelas coisas passando, e isso não tem grandes preocupações além da chatice disso o tempo todo, né? Especialmente quando vai num ambiente externo, com muita luz, e retorna para o ambiente com a parede clara, a gente vê aquela coisa passando. Você tenta acompanhar aquele mosquitinho, ele vai fugindo de você. Outra situação são alterações que podem representar um risco. Então, se a pessoa tem uma alteração que é um escotoma cintilante, ou então uma mancha preta, um buraco, a pessoa está olhando e está vendo um buraco, uma distorção de imagem, isso já não é mosca volante, né? Isso aí já é uma outra situação, tem que ser investigado, o mapeamento de retina entra de novo, outros exames entram, porque isso pode representar, por exemplo, um descolamento de retina, isso pode representar alguma coisa distorcendo a região central da que a gente chama de mácula. Isso pode representar uma série de doenças, melhor dizendo, que podem levar a situações graves, né? Inclusive, podem representar situações com hipertensão intracraniana, né? Coisas na cabeça, não no olho, né? Isso no olho passa a ser uma tradução. Complementa aí, Kari, por favor. As moscas volantes seriam como a questão que a gente falou da foto, né? Que tem um reflexo vermelho e outro branco. Não é uma condição, como você falou, a maioria das vezes, não é a condição que leve a uma doença grave, pode ser alguma situação, às vezes até de estresse, ter, né? Essas moscas volantes, mas merece investigação, porque pode ser uma coisa mais grave na região da mácula, da retina, no descolamento de retina, e às vezes identificar se é mosca ou se é uma mancha preta, para o paciente é difícil definir, isso, né? Exatamente. Então, a dúvida é melhor ir ao oftalmologista e avaliar para ter certeza que não é nada grave. Com certeza. Na dúvida, o paciente ele não precisa se preocupar em dizer no linguajar técnico, até porque ele tem que se preocupar em dizer o que ele realmente está sentindo. E a gente não vai, como o Kari já bem falou, a gente não vai simplesmente, é uma mosca volante, pronto. Não. A gente vai investigar, tem que sempre investigar, né? A investigação é mandatória na medicina, a gente vai sempre correr atrás e a gente vai sempre partir do pressuposto que pode ser uma coisa mais grave. E se for uma coisa nada grave, melhor ainda, né? Mas a gente vai sempre pensar que pode ser uma coisa pior, que pode ameaçar mais o paciente, né? Mais uma pergunta, essa vai direto para você também, cara, eu não vou nem comentar essa. Criança pode ter catarata e qual é o tratamento? Pronto. Catarata, criança, né? Criança bem ampla, pode ser congênita, né? Ao nascimento, ou pode se desenvolver ao longo da infância, por trauma, medicação, ou por alguma síndrome que a criança tenha, né? E uma catarata pontual, né? Que não atrapalhe a luz, a imagem de entrar no olho, muitas vezes não prejudica a visão da criança, então a gente pode acompanhar, passar um óculos se ela precisar, e desenvolver uma visão boa nesse olho. Agora, se essa catarata progredir, né? Se ela ocluir o eixo de visão do paciente, a pupila, né, a menina do olho, ou for total realmente, né? Isso aí vai atrapalhar a imagem de entrar nesse olho, atrapalhar o desenvolvimento visual e precisa de tratamento cirúrgico, né? Esse caso é cirúrgico. A depender da idade, da causa, se tem alguma comorbidade, a gente vai avaliar se é viável botar uma lente intraocular, né?
ou se vai ficar afásico, né, que a gente fala, ou sem a lente intraocular, vai usar um óculos, que vai ter uma lente mais espessa, né, por conta dessa ausência do cristalino. Pode ser usado lente de contato, né, e aí, ou então, a posterior, colocar uma lente intraocular, e cada caso tem esse acompanhamento. Pode ser que a lente dentro do olho, o fora, o óculos, né? Se essa catarata atrapalhou a visão por muito tempo, pode ter desenvolvido ambliopia, né? Que a gente falou que é abaixo de visão, o olho preguiçoso. Nesse caso, além da correção da lente, né? Do olho fora, precisa do uso do oclusor, né? Do tampão que a gente falou, para tampar o olho bom e estimular o olho que estava com catarata, para melhorar a visão, alcançar o potencial maior de visão possível neste olho que foi operado. Perfeito. E com relação ao tratamento em si, a gente tem que levar algumas coisas em consideração também, né? Porque a gente brinca que o mundo da criança ele é mais próximo, né? A criança não usa a visão como a gente usa totalmente para longe, né? Mais naquele mundo dela ali. Com o passar do tempo, ela vai desenvolvendo também mais para a distância, né? Então, à medida que o desenvolvimento vai acontecendo, vai modificando o padrão da visão. E às vezes é estranho para os pais por que a gente deixa sem a lente em alguns momentos, né? E uma das causas é que às vezes a criança vai crescer, essa lente, ela tem um grau fixo, né? E o grau da criança, se a gente fosse colocar logo muito cedinho, assim, por exemplo, com 1 ano de idade, o risco de inflamação importante e outros problemas em decorrência da lente nessa faixa etária pode ser pior do que deixar sem lente, né? E já que a gente tem correção boa, nas crianças muito pequenininhas, em geral, se opta por não colocar lente, como o Kari falou, quando ela cresce um pouquinho mais, a partir de aí tem diversos trabalhos, né, que falam que criança acima de 2 anos já coloca, tem gente que prefere colocar a criança mais velhinha, mais com 6, 7 anos de idade, enfim, mas um tratamento complementar tem que sempre ser feito. E é interessante que às vezes a gente vê a criança que opera uma catarata bilateral dos 2 olhos, usando aquele óculos bifocal, né, cara? Isso. E aí Porque a criança, quando a gente tira o cristalino, a gente tira também a acomodação natural, né? Que a gente tem, que é o poder de mudar a capacidade de mudar o poder visual para longe e para perto, né? E aí Sim. precisa dessa lente para longe e para perto, vamos dizer assim, né? Sim. Outra coisa importante é quando a criança é submetida a uma cirurgia de catarata, um acompanhamento regular, tanto por conta da visão, né, por risco da ambliopia, como também pelo risco de desenvolver glaucoma, né? Porque um olho que foi sofreu uma intervenção, né? Que em alguns casos botou uma lente intraocular, que é um corpo estranho dentro do olho, então tem esse maior risco de desenvolver o glaucoma. Uhum. Perfeito. Bom, cara, a gente está chegando ao final, faltam 5 minutos só, né? Então a gente vai passar para a parte das considerações finais. Uma última pergunta aqui que eu vou só pincelar rapidamente: a importância e melhor momento para realizar o teste do olhinho. A gente explicou isso mais cedo no início da live, né? Que o quanto antes melhor. A gente fala que, se possível, ainda na maternidade, e se não for possível na maternidade, assim que puder levar a criança ao oftalmologista, especialmente antes dos 30 dias. Esse é o primeiro exame que a gente faz. E, posteriormente, se for uma criança totalmente saudável e não tiver nenhuma outra complicação, nenhum outro risco que a gente identifique, eu não veja nenhuma recomendação da pediatria já pedindo, né, uma avaliação mais específica, a gente pode fazer a princípio de 6 em 6 meses, não é isso, cara? E a partir dos 2 anos, se continuar tudo bem, anualmente. Isso. Como a gente falou, né? O desenvolvimento visual acontece depois que muita parte acontece depois que a criança nasce, quando começa a entrar a luz no olho da criança. Então, se tiver alguma coisa impedindo essa luz de entrar, precisa se intervir, né? Como a gente falou, como a gente citou a catarata. A catarata tem criança que opera com 2, 3 meses, né? Se a gente esperar para fazer o exame com 6 meses, pode ser que a gente já tenha perdido esse time de fazer uma cirurgia precoce e conseguir uma visão boa para essa criança, né? Então, por isso é importante Sim. fazer ao nascimento e depois aos 6 meses de acompanhamento ao longo do tempo, como a gente citou. Perfeito. E só para complementar, a gente está falando de crianças, mas a partir da infância até
as crianças de 100 anos que você falou, né, cara? A gente depois tem que também fazer avaliações anuais, a depender da situação, menos do que isso, né? Muito bem, então, Kari, antes de derrubarem a gente aqui na live, eu queria te agradecer muito mais uma vez por toda essa parceria, por você ter aceitado o convite. Eu sei que sua rotina não é fácil, né? Mesmo em tempos de pandemia, estamos todos trabalhando muito, porque as outras doenças não pararam, né? Então, muito obrigado por você dedicar esse tempo seu aí, que é precioso. Tá deixando de estar com sua filhinha nesse momento, mas muito obrigado pela colaboração que você deu aqui para o pessoal que assistiu a gente. E fazer um convite para já uma próxima, se você aceitar, a gente falar de outras coisas, tá? Tem muita coisa para falar. Tem, a gente vai fazer mais. Pode falar de síndrome, uso de computador, tablet de criança. Pronto. E adulto. É um tema. Então, assunto não falta, né? Agora na pandemia merece atenção. E acho que serve tanto para criança como para adulto também. Perfeito. Celular, todo, né? Sem dúvida. Então, só aproveitar para divulgar mais uma vez o Instagram de Kari, é @olhinhoemcasa. E tem um site, Kari, fala pra gente de novo, por favor. oftalmopediatriasalvador.com. Perfeito. Oftalmopediatriasalvador, tudo junto, né? .com. Então, Kari, muito obrigado. Boa noite a você. Muito obrigado por esse horário que você recebeu. Muito obrigado a todo mundo que prestigiou a gente. E no seu Instagram, que traz muitas informações para os pacientes e pela oportunidade de ajudar a conscientizar os pais e as mães sobre a importância desse exame, que parece simples, né? E às vezes quando eu falo, mas é só isso, aí é como eu falo assim, né? Quando assim, o pai, né, fala, mas isso, para eu fazer isso assim, em meia hora, foram 11 anos de dedicação, 11 anos só começando, né? Que eu comecei, porque a gente nunca para de estudar, de se atualizar. E aquela meia hora que eu estou com a criança, aquela 1 hora que eu estou com a criança e com os pais, eu aproveito para ver o melhor de visão que aquela criança pode ter e até para orientar os pais no dia a dia, né, que a gente vai falar no próximo tema, que tudo ali o meu papel é naquele momento, mas muito daquilo que a criança vai desenvolver de visão parte também dos pais, de como ele vai, de onde ele vai viver, do que ele vai enxergar, né? De quanto ele vai poder acompanhar, ser acompanhado. E tudo é parceria, todo mundo tem que fazer a sua parte. Com certeza. Então, só aproveitar e convidar o pessoal mais uma vez, quem não conhece ainda, tem o site também, né? O meu, drvictorfranca.com.br, lá tem o linkzinho para ir para o YouTube. Tem vídeo toda semana, 8 horas da noite, umas dúvidas cotidianas aí que a gente vai respondendo. E aproveitar, quem tiver mais dúvidas sobre esse tema que a gente abordou hoje, pode mandar mensagem lá para a Kari, pode mandar mensagem para mim. Eu não sou oftalmopediatra, né? Mas o que eu não souber responder, eu passo para a Kari e a Kari já responde com o mais alto nível aí de conhecimento. Beleza, muito obrigado mais uma vez. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço. Abraço, até a próxima. Tchau, até.